1 Samuel capítulo 20, versículo 12. Se você trouxe a Bíblia, pode me acompanhar. Se você não trouxe, você pode acompanhar na projeção. E eu creio que Deus vai falar com você durante esses dias. A Bíblia diz o seguinte: E Jonatas disse a Davi: Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai. A essa hora depois de amanhã, saberei se as suas intenções são boas ou não para com você. E mandarei avisá-lo. Verso 13. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo vigor. Se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança, o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: Que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Agora pula para o versículo 27. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou ao seu filho Jonatas: Por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: Deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. E o meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. Verso 30. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem o seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo, traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou ao seu pai: Por que ele deve morrer? O que ele fez? Presta atenção aqui. Nós vamos falar sobre a alegria em ser coadjuvante. Essa palavra coadjuvante eu peguei mesmo das artes cênicas, onde existe o ator e a atriz coadjuvante. Nas artes cênicas, no teatro, em filmes, novelas, o ator coadjuvante é aquele que não é o ator principal, é aquele que não é o protagonista da história. Mas ele tem uma relevância no decorrer da história. Sem ele, a história não se desenvolve, não se desenrola. Ele, apesar de não ter o papel principal, de não aparecer na história com tanta frequência quanto o protagonista, ele tem o papel de apoiar o papel principal. Ele tem o papel de apoiar o protagonista ou a protagonista. Sem ele, a história não se desenvolve. Se nós olharmos o Evangelho em termos gerais, o projeto de Deus para a humanidade, o projeto de Deus para a criação, todos nós somos coadjuvantes de um ator principal. Todos nós somos coadjuvantes do grande protagonista que é o Senhor Jesus. Ele que é o centro do universo, Ele que é o centro da palavra. Tudo gira em torno de Cristo Jesus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, tanto o princípio de tudo até a consumação dos séculos. Jesus é o protagonista, Jesus é o centro. O Senhor vai cumprir o propósito dele em Cristo Jesus. Só que a palavra de Deus também nos ensina que Deus traçou uma carreira a cada um de nós.
Deus tem um propósito para cada um de nós. Se nós trazermos para o projeto original de Deus para a humanidade, seriam pedaços, capítulos, que fazem parte da história principal, que tem Jesus como protagonista. Só que para cada carreira que Deus traçou a cada um de nós, para cada história que Ele traçou a cada um de vocês e a mim, Deus quer sim que você seja o protagonista. Deus quer sim que você seja o ator principal da sua história de vida, da carreira que Ele traçou para você trilhar, sendo a imagem e semelhança de Cristo, ou melhor, Deus quer que Cristo Jesus seja o protagonista através da sua vida, que através das suas escolhas, que através das suas decisões, Jesus possa ser o ator principal da história que Deus traçou para você percorrer. Da mesma forma como toda história, a sua história de vida, a carreira que Deus traçou para você trilhar, exige que tenha coadjuvantes, pessoas importantes na sua vida, que apesar de não ter a relevância para o propósito que você tem, elas são fundamentais para te dar o apoio necessário, para te suportar, para te amar, para te empurrar, para te promover, para orar por você. Deus sempre levanta pessoas fundamentais. Você só está aqui hoje porque Deus colocou coadjuvantes na sua vida. Você é a resposta de oração. Talvez pessoas que você nem conhece foram fundamentais para que você chegasse até aqui. Como Deus coloca coadjuvantes na sua história, Deus também chama todos nós para sermos coadjuvantes na história alheia. Como Deus coloca coadjuvantes na carreira que Ele traçou para você percorrer, Deus quer que você também seja coadjuvante na história do seu próximo. Que você seja o apoio a uma pessoa, que você seja uma intercessora, que você seja aquele que vai empurrar, que vai dar o ombro amigo para chorar. Deus também nos chama para ser coadjuvantes. E hoje nós vamos estudar a história de Jonatas, o relacionamento de Jonatas com Davi. Nós vamos ver como ele foi o coadjuvante de Davi, e como Deus se agradou tanto com isso e o abençoou. Neste texto que nós acabamos de ler, um pouco de contexto para você lembrar ou saber quem é Jonatas. Jonatas era o filho do rei Saul, o primeiro rei da história de Israel. Ele era o seu primogênito, o primeiro na linha sucessória. Naturalmente falando, pela a lei que regia aquela época, ele seria o próximo rei de Israel. O seu filho primogênito, Mefibosete, seria o outro rei de Israel. Jonatas foi um homem temente a Deus, cheio de fé. Muito interessante, a primeira frase que a Bíblia relata que Jonatas falou, no momento que Saul, seu pai, estava para enfrentar o exército filisteu, que era um exército muito numeroso, ele estava com em torno de 600 homens. Jonatas, porque confiava no Senhor, ele e o seu escudeiro somente, arrumou uma empreitada e pegou os filisteus de surpresa. Os dois enfrentou um exército grande filisteu, conseguiram nesse ataque destruir, matar 20 soldados, e fez com que um exército todo batesse em retirada com medo de Israel. O seu escudeiro, antes de atacar, ele perguntou para Jonatas: só nós dois vamos nessa batalha? Jonatas falou uma expressão de fé, se eu não me engano, 1 Samuel no capítulo 13, ele disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos ajudar. Quer sejamos poucos ou muitos, a vitória pertence ao Senhor. É Ele que controla a sua vitória.
Não importa se você acha desfavorecido ou não, quem controla a sua vitória é o seu Pai que está nos céus. É Ele que te garante a vitória. A Bíblia fala que mesmo sendo o primeiro da linha sucessória do trono, ele reconheceu que o seu pai errou. Saul pecou, desobedeceu o Senhor, virou as costas para Deus, escolheu o caminho da rebelião e não da obediência, e por isso Deus o rejeitou. Rejeitou suas ações e o rejeitou como rei de Israel. E determinou que o reinado, a posição de rei, fosse passado para outra linhagem, fosse passado para outra pessoa, Davi. Aquele que seria segundo o coração de Deus. Você esperaria que Jonatas rejeitaria? Ficaria indignado com aquela situação, mas não. A Bíblia fala que Jonatas entendeu a escolha de Deus. Não murmurou, não cobiçou aquela posição que Deus tinha dado a Davi, mesmo que por direito seria sua. E a Bíblia fala que ele amou a Davi, se tornou talvez o melhor amigo de Davi, apoiou Davi. Jonatas, no mínimo, é a figura de um herói muito incomum. Até um anti-herói para os moldes de hoje em dia. Ele abriu mão do seu lugar de direito para outro se assentar. E a Bíblia fala que Deus se agrada dessa atitude. Um pouco de contexto para o que nós acabamos de ler. O fato de Saul, o primeiro rei de Israel, ter ódio de Davi e procurar matá-lo, porque Deus havia escolhido, foi uma surpresa para Davi e para Jonatas. Davi aqui já era genro de Saul e, portanto, cunhado de Jonatas. Ele habitava no círculo real ali, era um dos generais de Saul. E Saul e Jonatas e Davi armaram um plano para saber se de fato Saul estava sério sobre perseguir e matar Davi. Ia ter uma grande festa. Saul esperaria que Davi fosse almoçar ou ter a refeição com eles, mas Davi de propósito não foi. E ele fala para Jonatas: se o rei notar a minha ausência e ficar bravo com isso, é porque ele quer me matar. Davi conhecia Saul. Se ele pouco importar, é porque isso é invenção nossa e ele não quer me matar. Daí o texto que nós lemos. A Bíblia fala que Saul fica furioso e vai para cima de Jonatas. Saul, apesar de ser um homem, como a palavra diz, de grande estatura, formoso, o estereótipo de um líder, de um rei da época, exteriormente, internamente, ele tinha fragilidades enormes. Tinha um caráter deficiente. A Bíblia fala que ele era tímido, covarde, medroso, inseguro. Seu filho Jonatas já era o oposto. A Bíblia mostra ele como uma pessoa de fé, uma pessoa leal, uma pessoa fiel ao Senhor. E eu quero compartilhar algumas lições com você sobre esse coadjuvante Jonatas, o relacionamento dele com o seu protagonista Davi e o relacionamento dele com o Senhor. Primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite: Deus tem um melhor para você. É difícil falar isso sem arrancar de você um amém. Vou falar de novo. Deus tem um melhor para você. Mais uma vez, Deus tem um melhor para você. A Bíblia deixa claro isso por vários versículos. Se a Bíblia fala isso para nós, é porque é importante que você tenha essa consciência. Isso vai ser relevante nas suas decisões do dia a dia. A Bíblia fala que o propósito de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, que são sinônimos na palavra de Deus, seu propósito, sua vontade, seu plano, seus sonhos. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? Agradável.
A Bíblia fala que tão alto como os céus são da terra, assim os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Efésios 3:20 diz que o nosso Deus e Pai, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou... Em outras palavras, Deus tem o melhor para você. O propósito de Deus para você é tão grande, é tão maior do que você pensa, que ele se estende a muito antes de você nascer, e se estende a muito depois que você até morrer. Antes que você nascesse, Deus já tinha sonhado com você. Antes de seus pais planejarem a sua vida, Deus já tinha planejado que você viria ao mundo. E até depois que você for para a glória, se Jesus não voltar antes, Deus vai continuar cumprindo o plano dele para a sua vida lá na eternidade e nos seus descendentes aqui na terra. O propósito de Deus para a sua vida é o melhor que você pode viver aqui na terra. Não só Deus tem o melhor para você, como o propósito de Deus para a sua vida é único. Ninguém mais pode viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Que ele foi desenhado, foi feito, customizado, especialmente para você. O propósito de Deus para a sua vida foi te dado por presente, é seu. É único. Deus colocou dons e talentos para que você vivesse esse propósito. Por isso que você tem essa personalidade. Para que você corra essa carreira que Deus traçou para você. Por isso que no mundo não existe ninguém igual ao outro. Mais de 7 bilhões de pessoas vivendo hoje, não existe ninguém idêntico ao outro. Nem gêmeos idênticos são de fato idênticos. Porque Deus traçou um propósito único, ímpar, a cada um de nós. E Deus fez cada um de nós diferentes para vivermos o propósito deles, que é diferente a cada um de nós. Da mesma forma que Deus tem o melhor para você, Ele tem o melhor para o seu irmão. Ele tem o melhor para o seu próximo. Mas para de tentar viver o propósito que Deus tem para o seu irmão. Para de querer ter a vida que o seu irmão tem. Porque aquilo que é o melhor para o seu irmão não é o melhor para você. Deus tem o melhor para o seu irmão e Deus tem aquilo que é melhor para você. Jonatas sabia disso. Sabia que Deus tinha um melhor para o seu pai, Saul. Sabia que Deus tinha um melhor para Davi, o seu grande amigo. E sabia que Deus tinha um melhor para ele. Quando ele percebeu, porque Jonatas era um homem de Deus, que Deus tinha escolhido Davi, porque ele tinha essa certeza, ele não mediu esforços, sem reservas, ele abre mão daquilo que por direito era dele. Ele abre mão da linha sucessória do trono, que era algo muito bom. Talvez fosse algo que ele desejasse. Talvez fosse algo que ele quisesse para ele e para o seu filho Mefibosete. Mas ele sabia que era a escolha de Deus. E Deus não falha. Se Deus tinha aquilo que era muito bom para Davi, a Bíblia não fala que Jonatas se entristeceu, invejou, cobiçou o que era de Davi. A Bíblia não fala que ele murmurou. Mas ele se alegrou e fez uma aliança com Davi. Se Deus tinha aquilo que era muito bom para Davi, você pode imaginar o que ele tinha para Jonatas. É só assim que você pode ser um coadjuvante. Quando você tem a certeza que Deus tem o melhor para você.
Se Deus abre uma porta que você queria para você, para o seu irmão, não cobiça aquilo que é dele. Não se entristeça pelo seu irmão. Não deixa a inveja dominar o seu coração, mas se alegra com ele. Deus tem o melhor para o seu irmão, sim, mas se alegra que Deus tem algo melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus não falha. Se alguém recebeu, se alguém ocupou a posição que você queria, se alegra, apoia ele, se alegra, apoia ela. Sabe por quê? Deus tem algo melhor para você. Se Deus deu um emprego dos sonhos para alguém, se alegre com ele, mas tenha em vista que Deus tem algo melhor para você. Deus tem um melhor para você. Fala para o seu irmão, Deus tem um melhor para você. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto: seja um presente de Deus para o seu próximo. Seja um presente de Deus para o seu próximo. Fala para a pessoa que está do seu lado, diz: eu sou um presente de Deus para você. Amém? Fala para o irmão que está do outro lado, diz: sorria, eu sou um presente de Deus para você. Aleluia. Interessante que uma das traduções do nome Jonatas é dádiva de Deus, um presente de Deus. E literalmente Jonatas foi um presente de Deus para Davi. Foi uma dádiva dada por Deus a Davi, e ele de fato agiu como tal. Ele era o primeiro da linha sucessória de Saul, ele tinha por direito o reinado, mas porque ele confiou em Deus, ele abre mão daquilo que lhe era por direito, ele abre mão daquilo que era algo que ele provavelmente queria. E não só isso, a Bíblia fala que ele faz uma aliança com Davi, ele se torna o protetor de Davi. Ele sabia que para Davi sobreviver à fúria de Saul, ele precisaria de uma pessoa lá dentro do palácio, que pudesse ouvir e saber dos planos do rei, e pudesse o alertar. E por várias vezes, Jonatas protegeu Davi, Jonatas alertou Davi. Naturalmente falando, sem Jonatas, Davi não chegaria onde chegou. Jonatas por muitas vezes arriscou sua própria vida, para que pudesse abençoar, para que pudesse promover a Davi, para que Davi chegasse num lugar que por direito era seu. Seja um Jonatas na vida do seu próximo. Seja um presente de Deus na vida das pessoas que Deus colocou à sua volta. Isso exige fé. Isso exige confiança no Senhor. Anos se passaram. Jonatas morreu. Saul, seu pai, pela sua rebelião, morreu numa batalha. A Bíblia fala que a babá do seu filho, do filho de Jonatas, Mefibosete, ela fica com medo das pessoas que mataram Jonatas e Saul, seu pai, viessem também para matar o próximo, Mefibosete. E ela pega aquela criança de 5 anos ali, e parte correndo para outra cidade, e na fuga a criança cai e fica paraplégica. Anos se passam, a Bíblia fala que Mefibosete vai habitar numa cidade ou na terra de Lodebar, que era uma cidade conhecida na época como a cidade dos rejeitados. Os doentes, os marginalizados, os pobres, as pessoas sem valor para a época habitavam ali, para aquela sociedade. Davi, ele assume o reinado,
ele se torna o grande rei Davi que ele foi, extremamente poderoso na época, talvez o mais poderoso daquela época. Certo dia em seu palácio, ele se lembra de Jonatas, ele se lembra da sua amizade, da sua fidelidade, da sua lealdade, e ele pergunta para os seus servos: sobrou alguém da casa de Jonatas, sobrou alguém da casa de Saul, para que eu possa fazer o bem a eles, para que eu possa mostrar a minha benignidade? E um dos seus assessores, uma das pessoas do palácio, diz: Mefibosete ainda está vivo, e ele habita lá em Lodebar, o filho de Jonatas. Davi, quando ele fica sabendo, mais do que depressa, ele manda uma comitiva real para aquela terra distante, a terra de Lodebar, a terra que talvez nunca recebeu uma comitiva real. E a comitiva do rei chega lá, resgata Mefibosete, tira ele da terra de Lodebar e traz ele para Jerusalém. Mefibosete é recebido no palácio do rei. Ele toma um banho, ele troca as suas vestes, as pessoas o ajudam a fazer. E a Bíblia fala que Davi restitui para Mefibosete tudo aquilo que pertencia ao rei Saul. Tudo aquilo que pertencia, todas as terras que pertenciam a Saul, seu avô. Aquele que estava numa região marginalizada, aquele que não tinha um tostão, se torna uma pessoa extremamente próspera. Não só isso, a Bíblia fala que Mefibosete, a partir daquele dia, teria refeições à mesa do rei. Em outras palavras, receberia o tratamento da família real, o tratamento de um filho do rei. Receberia as honras de um filho do rei. A vida de Mefibosete é completamente transformada por causa da aliança, por causa das ações de Jonatas, seu pai. Em outras palavras, Deus vai te colocar como coadjuvante na história alheia. Muitas vezes você vai ter que abrir mão do seu lugar para que outros entrem. Muitas vezes você vai ter que abrir mão da sua coroa para que outros tomem a sua coroa. Mas não murmura. Não inveja aquilo que o seu irmão está recebendo, mas como Paulo falou, alegra com aqueles que estão se alegrando, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Se alegra, apoia, abençoa, interceda, empurra se for necessário. Seja um Jonatas na vida do seu próximo, seja uma dádiva de Deus na vida da sua próxima, porque quando for a hora certa, porque quando você precisar, Deus vai fazer questão que não faltem Jonatas na sua história, que não faltem coadjuvantes na sua história, que não faltem pessoas que vão te empurrar, vão orar por você, vão te promover, vão fazer de tudo para que você viva aquilo que Deus determinou que você vivesse. Seja um Jonatas na vida do seu próximo. Porque quando for a hora certa, não vai faltar Jonatas na sua vida. Seja um Jonatas na vida do seu líder, na vida do seu pastor. Seja um Jonatas na vida dos seus liderados. Seja um Jonatas para o seu colega de trabalho. A Bíblia fala que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Deus não só vai abençoar o seu futuro, mas talvez daqui 1 ano, 2 anos, daqui a 2 gerações, os seus netos serão abençoados pelas ações que você fez. E essa é a terceira lição que eu quero compartilhar. O Senhor é Deus de gerações. O Senhor é Deus de gerações. Interessante que na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, a Bíblia não fala que Deus era Deus só de uma geração. É muito comum nós ouvirmos o termo que Ele era Deus de Abraão, de Isaac e do quê? De Jacó. Ele não era só o Deus de Abraão, Ele não era só o Deus de Isaac.
Deus é Deus de gerações. É por isso que nós ouvimos lá em Deuteronômio, o pastor Abraão comentou sobre isso. Deus visita até a 4ª geração por causa de uma iniquidade. E Ele abençoa até 1000 gerações por causa de uma obediência. Deus é Deus de gerações. Por isso que aquilo que você faz na terra não só determina ou interfere ou é relevante para o seu futuro, mas como é relevante também para as suas próximas gerações. Para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Porque Jonatas tinha um relacionamento com Davi. Porque Jonatas foi fiel, leal ao rei Davi. A Bíblia fala que o rei manda uma comitiva real lá para a terra de Lodebar, para libertar Mefibosete. E Deus transforma a vida de Mefibosete. O relacionamento de Jonatas e Davi também é uma figura do nosso relacionamento com Cristo Jesus. O seu relacionamento com Jesus não só é importante para o seu futuro, como para o futuro dos seus filhos. A aliança que você tem com Jesus, a amizade, a fidelidade, a lealdade, não só vai abençoar o seu futuro, como vai abençoar o futuro dos seus filhos. Onde quer que eles estiverem. Se eles estiverem lá na terra de Lodebar, Lodebar representa as drogas, o alcoolismo, o pecado. Se eles estiverem numa terra distante, por causa do seu relacionamento com o rei vai enviar a comitiva real aonde eles estiverem, e vai trazer libertação, restauração, vai trazê-los para Jerusalém, para que eles se assentem à mesa do rei.